promovido pelo governo nessa casa enquanto líder, que disse que se não fosse encaminhada essa casa, o PCCS da administração direta, lembra, Bruno? Que nada seria votado nessa casa. Eu discretamente fui no ouvido dele e falei: Galo, não promete que você não vai cumprir, o governo não vai mandar, você vai ser desmoralizado. Qual foi a conclusão? O Galo teve que se refugiar. Está numa secretaria que ele gosta? Claro que ele está numa secretaria que ele gosta. Galo gosta de esporte, está feliz da vida, igual a Pinto no lixo, coordenando os trabalhos da Secretaria de Esporte e Lazer. Está gostando. Você tem dúvida que ele está gostando? A gente sabe que ele gosta disso. Está doido para transformar o Caio Martins, está doido pela Vila Olímpica que vai construir ali na Concha Goiás, ou não é, Bagueira? Nós sabemos disso. Agora, quando Macedo estava lá, Macedo dizia, antecipadamente, antes da votação: o governo não quer isso, o governo não quer aquilo, e dava a nós a possibilidade de discutir entre nós. Cal, o que você fez hoje com os seus colegas, cara? Qual foi a chance que você... A menos que você tenha dito ao Atratilo, que é da base, aos demais participantes que são da base, o que estava sendo montado. E ele nem tem a coragem de defender o porquê que ele quer destaque. E não é para dizer porquê que não é para votar, ele nem vai falar. Mas eu queria, por exemplo, e espero que você tenha paciência, presidente, quero pedir assessoria do pessoal que me dê as emendas colocadas em destaque, para que o povo saiba o que é o conjunto da trairagem do Cal. 45, faixa marginal da Lagoa, Cecília. 45. 47, Zeis da Ponta da Areia. Zeis da Ponta da Areia. 108, Morro do Gaguatá. Quanta Planub está dando de bola e de propina para manter a disputa com a Universidade Federal Fluminense do Morro do Gaguatá. Disputa essa que está na 4ª Vara Federal com o juiz William Douglas. Morro do Gaguatá. Uma disputa com a Universidade Federal Fluminense. De que lado o governo está? Ao lado da Universidade Federal Fluminense, e a proteção do Morro do Gaguatá enquanto espaço especial, que inclusive tem interesses da aeronáutica de que ele não tenha o conjunto de prédios que eles querem fazer no topo do morro. É isso, é um negócio imobiliário da cidade. É a cidade para a realização e concretização de negócios, e não uma cidade pela preservação do meio ambiente e da vida. 129, Bruno, essa derrota também sua, né? Bruno, foi sua essa emenda, Bruno, não foi? Do Bruno, revoga a OC. É evidente, a ideia de revogação da OC. O que é a OC? OC é uma operação proposta no governo Rodrigo, que foi antecedida por um master plan do Godofredo, que não saiu do papel, que foi depois sucedida por uma operação urbana consorciada do Jorge Roberto, que na época o líder do governo, Carlos Macedo, foi chamado para assistir uma reunião no governo, na qual as empreiteiras hoje envolvidas na Lava Jato, naquela época não tinha Lava Jato, né, Macedo? Macedo foi chamado para uma reunião no governo, e lá ele ouviu uma exposição por parte do governo Jorge Roberto sobre a OUC, que do Jorge Roberto não pegava apenas o centro, não, lembra, Macedo? Era a OUC que pegava centro expandido, um novo conceito, Leandro. Esse o Plínio Serpa Pinto, da Patrimóvel, da Espinho, de Abacuata, adora. A operação urbana consorciada do Jorge Roberto criava a figura do centro expandido. O centro expandido não era apenas o centro, era todo o litoral. Fazia parte do centro expandido, Macedo lembra disso?
todo o litoral de Niterói. É ou não é, Macedo? Depois, a OC do Rodrigo. O que significa a OC do Rodrigo? Alguém, provavelmente, Ricardo Pessoa, antes de ser preso, outros donos de empreiteira, antes de serem presos na Lava Jato, propuseram um negócio e o Rodrigo faz a OC. Montou um fake. Essa é a história que a cidade de Niterói precisa saber. Montou um fake com o Sérgio Cabral, que tirou o retrato no jornal, e Sérgio Cabral anunciava doação ao município de Niterói de terrenos do estado, no município de Niterói, para servirem de lastro à operação urbana consociada e lastro aos CEPACs. Fake. Levamos um tempão para conseguir do deputado Conte Bittencourt a informação de que a doação de Sérgio Cabral ao governo de Rodrigo, dos prédios do estado no município de Niterói, eram fake e não tinha nenhum documento do governador Sérgio Cabral solicitando a Alerj a desafetação dos prédios para o município de Niterói. Essa foi a operação urbana consociada no centro, que o governo municipal não conseguiu emitir CEPAC, não conseguiu apoio da Comissão de Valores Mobiliários para gerar CEPAC. Deixa o Paulo falar, né, Leandro? As pessoas precisam saber o que significa isso. Então, quando nós e o Bruno Lessa, e há muito tempo a gente questiona a operação urbana consociada no centro, que não foi feito nada com ela, e ainda foi feito algo pior. Botou dentro da operação urbana consociada um instrumento que vale para toda a cidade, que é o outorga onerosa do direito de construir, que é um instrumento para a cidade inteira, introduziu na OCI, não pode, conceitualmente, para justificar a grana e a propina que recebeu daqueles que querem construir um shopping center na Marquês de Paraná. Bruno propõe revogação da OC. E, representando o governo, Cal, sem falar com nenhum dos seus pares, Cal faz isso, Bagueira. 149, que é igual a 259. 259, que é igual a 209. Eu pulo essa e vou para outra. 149 e 259. Não é isso, Cal? Ele nem está, ele tem que ler ali o papel. 207. Frente marítima para Lagoa. Frente marítima para Lagoa. R$ 209 e 149. Eu vou votar por desempate, pô. Que é a nossa igual do Bruno de revogação da OC. Pulando. 223. Loteamento da Fazendinha. A Paú, né? Que é a emenda também do Bruno, que em nenhum momento o líder Cal, que é líder do governo nesta casa, mas não estabelece nenhum limite para respeitosa relação com os seus pares. 262. Plano de manejo. Tá. 291 concordamos. 3, ok. 333 é a zona de especial. Zona 337. Zona de especial interesse ambiental da Lagoa, da Laguna. E 368, cadê Léo? Léo. 368. Vocês lembram por que eu pedi, por economia de tempo, que nós abaixássemos as máscaras, a hipocrisia e a traição, e votássemos em primeiro lugar o projeto como um todo, e em bloco as emendas aprovadas? Lembram?
que nós discutimos ontem entre nós, Gustavo, e presidente Bagueira? Nós não podemos admitir que o Poder Legislativo continue sendo tratado desta maneira. Aí o que acontece? Daqui a 2 anos tem eleição. Não estou preocupado se vou ter voto ou não. Agora, o que não dá é para participar de um Poder Legislativo que não se respeita, não tem respeito por si próprio, não tem respeito sequer aos seus pares. Quantos cargos vai ganhar? Quanto de propina vai ganhar do mercado imobiliário? Porque eu tenho direito e dever de desconfiar, porque o que é feito na base da trairagem, pelas costas, sem transparência, é motivo. Falta de transparência é motivo para desconfiar. A ADEME não está aqui. Falei também antes de conhecer o resultado. Estive aqui na discussão do PUR da região oceânica, na discussão do PUR da Orla da Bahia de 2002, da Zona Norte. Em todos eles, a ADEME estava aqui. Hoje, a ADEME não está aqui. Por que será? Será que ela combinou com o urbanismo e com o líder do governo, em nome do governo, proteger os ambientes que são propícios à especulação imobiliária? É isso. Cal, a gente provavelmente vai continuar conversando amanhã, segunda-feira, terça-feira. Mas cá entre nós, você precisa nos ajudar a gente garantir e restabelecer o respeito e a credibilidade do poder como um todo. Não é do Paulo Eduardo que está criticando, não. Porque fica todo mundo calado. Tem vários vereadores constrangidos com o que aconteceu aqui e ninguém fala nada. E vocês me obrigam a falar aquilo que eu preferia estar discutindo privadamente. Não por medo de discutir na frente do povo, mas na hora que é feito isso, essa trairagem escancarada na frente do povo, o que querem de mim? O que querem de mim? Sou eu que não tenho consideração pelos meus colegas do poder? Vamos lá, Cal. Quanto tempo eu falei, presidente? Falei uns 20 minutos. Cal, usa 5 minutos para justificar a sua atitude. Vê se você tem conteúdo para defender o que o governo mandou você fazer. E o Rodrigo promete que ele nem vai gravar. Nem vai gravar. Subsecretário de governo, o sub do Biramarte, nem vai gravar, ele foi embora. Pô, não era nem minha intenção, Bagueira. O Rodrigo se mandou. E o Betinho nem pediu para ele se mandar. Voltou? Rodrigo, seja bem-vindo. Por isso que eu quero que você seja vereador, porque você terá o direito se ele for eleito, terá o direito de pegar o microfone e dizer no que eu estou errado no que eu estou falando. Trairagem. Eu peço, em nome do respeito às pessoas, que Cal se dirija ao microfone e defenda, 1 minuto que seja, cada uma das trairagens dessas emendas que ele pediu destaque, 1 minuto. E não peço a mim, Bagueira, como sistematicamente e com razão você pede. João pede. Emanuel fala para mim, pô, você maltrata. Qual é um maltrato? Qual é um maltrato? E como eu me sinto, a Thalia se sente? E o próprio Bruno, não sou porta-voz de Bruno. Como é que se sente de ser surpreendido por isso, cara? Ser surpreendido por esse vexame. E aí eu que sou mal, eu que maltrato meus colegas. Brincadeira. Vamos ver. Aguardamos em silêncio, silêncio de cemitério, o microfone que vai ser usado na hora devida pelo líder do governo, Milton Carlos Lopes Cal. Pode ser que ele tenha feito isso devido à desclassificação do Fluminense. Perdeu de 2-0 para o Paraná, isso criou um trauma tão grande que ele não tem limite na trairagem. Foi traído pelo Fluminense, trai a todos nós. Mas eu espero, e não tenho mais nada a dizer, a não ser dizer a minha decepção de não acreditar na nossa possibilidade de, apesar das divergências, nós discutimos entre nós o que a gente constrói para garantir o respeito da população a este coletivo de 21 vereadores que são a representação do Poder Legislativo Municipal. Obrigado.
Para discutir, presidente. Vai discutir. Presidente, vou fazer uma fala muito breve, talvez uma das mais breves que eu já tenha feito no plenário, mas é apenas para efeito de registrar minha posição. Primeiramente, eu quero parabenizar aos vereadores Atratino e vereador Bruno Lessa, que foram os dois vereadores escalados por essa casa para conduzir os trabalhos do Plano Diretor de Niterói. O Plano Diretor é um instrumento fundamental, muito importante, que a cidade anseia e que a gente precisa muito. Então, quero parabenizar o vereador Atratino e o vereador Bruno Lessa, foram incansáveis. Eu acho que não teve matéria nessa Casa Legislativa que eu tenha acompanhado, nem no meu primeiro e nem até agora metade do meu segundo mandato, que tenha feito mais audiências públicas do que nós fizemos para a discussão desse plano diretor. Foram 12 audiências públicas, foram 6 meses de debate. Se teve uma coisa que eu tenho certeza absoluta que as pessoas não podem fazer queixa, é do fato da gente ter debatido, ter acumulado e ter escutado a população de Niterói. Então esse registro eu acho importante fazer. Como acho também importante fazer o registro dos avanços que a gente conseguiu fazer no próprio plano diretor. Por exemplo, o debate que a gente vai conseguir fazer a partir da definição dos planos setoriais de resíduos sólidos, de habitação, de mobilidade, de macrodrenagem, tudo com estudo consistente para a gente poder intervir na realidade da cidade de Niterói. Eu queria registrar o meu posicionamento em relação a 2 questões que eu penso que são importantes. Primeiro, elogiar o líder Cal. Eu sou testemunha do quanto o Cal foi dedicado, atencioso, fez o processo de escuta. O processo de escuta que a gente tem que fazer o tempo todo no parlamento, porque aqui é a casa do povo. Então a gente tem que ser muito educado. E as pessoas que vêm até aqui também, ouvir é muito importante. É óbvio que no meio de uma temática tão complexa, a gente vai ter pontos de convergência e de divergência. Por exemplo, ontem foi feita uma reunião conjunta da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Urbanismo, da qual eu também faço parte. Eu estava falando aqui, não tem problema nenhum de assumir posição alguma. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter tempo para se debruçar sobre a matéria, estudar e compreender por que está encaminhando determinada questão. Por exemplo, ontem nós votamos todos favoráveis na reunião em conjunto da comissão a favor da emenda 368 do vereador Bruno Lessa. Não havia nenhuma polêmica. O representante do governo, líder do governo, Cal, estava lá. Não tinha nenhuma polêmica. Dentro do plenário, a emenda 368 virou uma polêmica. Dentro do plenário agora. Então, se tinha alguém que era contra, já deveria começar sendo contra ontem, no debate que a gente fez na sala Carlos Magaldi. Nesse sentido, para mim não tem problema nenhum. Eu vou fazer, como disse aqui, uma fala muito breve. Muito breve. Eu vou votar a favor da emenda 368 do vereador Bruno Lessa. Vou votar com ele a favor da emenda. Eu não me pauto muito com coisa de zum, 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 com gritaria. Às vezes a pessoa não te ouviu, não te perguntou a posição e está te xingando, gritando, bradando, porque não consegue compreender que dentro do plenário existem ritos, encaminhamentos, que às vezes a gente vai ser divergente num dado momento, mas que na questão que é importante, estratégica e fundamental, que é a defesa da beira da lagoa de Piratininga, a defesa daquele manancial importante histórico, Itaipu, que é importante para a nossa cidade. Nisso, a gente vai votar no plenário da Câmara de Vereadores para proteger a lagoa de Itaipu, porque é isso que deseja a população e foi isso que a gente veio acumulando nas audiências e no debate da Câmara de Vereadores de Niterói. Presidente, quero aqui fazer uma defesa muito rápida
já tinha me posicionado anteriormente, está tarde, acho que não vale a pena aqui repetir tantas coisas que foram ditas, mas acho que vale também, pelo menos registrar aqui, conforme fizeram os outros colegas, o esforço intenso das comissões, do governo municipal ter enviado a matéria, das pessoas que trabalharam, dos técnicos, das pessoas que estão aqui até tarde, essa hora, os funcionários da Câmara. Eu acho que é importante também que a gente se lembre deles, estão aqui presentes conosco trabalhando, a população que está visitando, que frequentou as audiências públicas, os vereadores, vereadoras, suas assessorias, os representantes, inclusive, do governo, que estão aqui, porque a cidade de Niterói precisa de uma atualização de um plano diretor que está muito além, em defasagem, do mínimo prazo legal ao qual ele tinha que ter sido revisto. E é importante também parabenizar o próprio governo nessa primeira parte da fala, que é extensiva e mais generosa, mais aberta, a todas as pessoas que se envolveram, porque o documento final é um documento que diz respeito ao interesse de desenvolvimento estratégico da cidade, e acho que esse esforço coletivo de todas as pessoas que participam do processo relevante e digno de elogio e de honrado reconhecimento. Em segundo lugar, eu também fiquei um pouco surpreso pelo conjunto de emendas que o CAL destaca. Eu supunha, né, como as pessoas que nos visitam, que haveria o destaque da emenda 368. Mas foi uma surpresa adicional ver que tem um conjunto de emendas destacadas para serem rejeitadas apenas agora, em um destaque no plenário. Eu tinha compromisso com a emenda 368, já declarado, e não é só por uma questão de compromisso, é por uma questão de concordância. Porque nesse tema delicado do Complexo Lagunar de Niterói como um todo, e da Lagoa de Itaipu de maneira específica, cumpre dizer que uma visão um pouco mais restritiva garante para Niterói a consagração plena de uma visão ambiental, de um patrimônio que a nossa cidade reconhece, tanto do ponto de vista ambiental, como eu disse aqui, mas também do ponto de vista cultural e do ponto de vista afetivo. O Complexo Lagunar de Niterói e a Lagoa de Itaipu são patrimônios da cidade em várias dimensões, inclusive na dimensão imaterial, da afetividade que mobiliza as pessoas a defenderem. E nos demais temas, como estão apensadas as emendas, também me sinto à vontade em votar pela manutenção no corpo texto de todos os itens que foram aqui destacados e que foram debate amplo em várias situações do documento final que é materializado na proposta de aceite das emendas. Esse registro de posição, senhor presidente, ele é importante porque essa votação nos coloca o desafio, e aqui eu procuro a mediação com os colegas, nos coloca o desafio de uma reflexão sobre algo que reúne um conjunto de razões. Eu mencionei aqui o valor ambiental do Complexo Lagunar e no caso de Itaipu, mencionei a dimensão afetiva que a Lagoa de Itaipu, representada na emenda 368, tem com a cidade, a sua dimensão cultural, mas também algo que é simbólico no que diz respeito ao no que tem a ver com o respeito da casa à mobilização popular. O plano diretor da cidade deve ser subproduto de uma intensa escuta, de um intenso diálogo
E eu tenho certeza que tem vários pontos que o movimento social organizado de Niterói gostaria de ver e que o Legislativo não colocou, moderações, mediações, modificações, mas essa acabou no processo se tornando a cláusula maior, a questão mais reivindicada, o ponto central, a decisão nevrálgica de todo o debate que a gente fez aqui, de forma que também simboliza a aliança da Câmara ou a rejeição da Câmara das motivações sociais que se colocam em pressão sobre a Câmara. E nesse sentido, nós sendo aqui a representação e a casa do povo, deveríamos por bem, de forma altiva, independente, mas também sensível, democrática, aberta, nos dobrarmos aquilo que pedem as pessoas de Niterói. Nos dobrarmos aquilo que reivindicam como ponto central os movimentos organizados de Niterói. Nos colocar aqui em defesa daquilo que se levantou nas mobilizações populares e frequências das audiências como o grande ponto que une a Câmara ao interesse do povo. E nesse sentido, eu me vinculo à emenda 368 e peço uma reflexão de voto dos meus colegas vereadores por essas razões que, repito mais uma vez, com brevidade, são de natureza ambiental, mas também são de natureza cultural, também são de natureza afetiva, simbólica, de defesa do patrimônio de Niterói, da Lagoa de Itaipu e, sobretudo, democraticamente, de associação da Câmara com legítimos interesses dos cidadãos e cidadãs manifestas em diversas ações de internet, em um movimento organizado, em um pedido à Câmara, que eu acho que é de bom tom, é correto para esse Legislativo adotar em concordância. Por isso eu deixo aqui essa reflexão aos demais colegas e a minha manifestação de defesa e solidariedade em relação à emenda 368, e gostaria eu de ter sabido, isso também quero reclamar, em associação com os demais conteúdos que estão supressos na proposta do CAL. Porque quando ele faz a proposta de suprimir não apenas a emenda 368, mas também outras tantas emendas, ele agrava todos os temas que não ele individualmente, mas essa medida agrava todos os demais temas de ruptura entre o processo que a gente estava tendo e a decisão final que o plenário pode tomar. Então, eu quero aqui pedir o voto favorável à emenda 368 dos meus colegas, além de declarar meu próprio voto a esse respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu vi que tem 15 emendas que foram colocadas para discussão em destaque. Mas, na verdade, são 13, porque a 45 e a 364 elas foram apensadas a 368. Então, já que há uma certa concordância de alguns parlamentares aqui com relação à emenda 368, e alguns, obviamente, não querem votar a favor dessa emenda, mas também há discordância com outras emendas. Eu, por exemplo, sou a favor da 368, mas tem outras também que eu não sou a favor. Eu gostaria de pedir que, já que nós destacamos para discussão, que pudéssemos também destacar, pelo menos em dois blocos, um bloco para votar as demais e um em separado só da 368. Só a 368 e as demais. Fazemos duas votações. E eu gostaria que a gente pudesse até acelerar isso, já são quase 1h20 e a população está aqui desde 5 horas, todos já estamos cansados. Se a gente puder fazer essa votação das demais e depois em separado 368, logo depois entrar na votação da matéria em si, acredito que a gente consiga sair daqui com algum resultado mais satisfatório e em breve tempo, tá? Obrigado. Pois não, vereador. Quer discutir, vereador? Vai discutir, vereador? Pode.
para discutir. Tá em discussão que tá, né? Bem, a gente está aqui com um movimento organizado em defesa da Lagoa, mas é muito importante que a negação da emenda, que é a emenda construída, defendida pelo conjunto de ambientalistas, pelo Conselho, ela não está sozinha. No conjunto, tá difícil, porque além de estar tarde, é todo mundo falando ao redor. No conjunto de emendas